Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 248. Nota de rodapé, sono, nota de rodapé de Kardec, a Gênesis capítulo 6. A questão é o final da questão de número 46. Então, aqui, Kardec continua dizendo assim: mas antes de atingirmos a nova nebulosa, seríamos qual viajante que deixa uma cidade e percorre vasto país inabitado. Antes que chegue a outra cidade, teríamos transposto incomensuráveis espaços desprovidos de estrelas e de mundos, o que Galileu denominou os desertos do espaço. À medida que avançássemos, deixa eu ver melhor aqui. À medida que avançássemos, veríamos a nossa nebulosa afastar-se atrás de nós, diminuindo de extensão as nossas vistas, ao mesmo tempo que diante de nós se apresentaria aquela para a qual nos dirigíssemos. Então, olha só para você ver. Então, conforme você caminha para frente, você olha para trás, você percebe a nossa nebulosa se distanciando de nós. Mas, ao mesmo tempo, você percebe à sua frente outra ou outras nebulosas surgindo à sua frente. E nebulosas e mais nebulosas que não se acabam mais. Então, diante de nós, se apresentaria aquela para a qual nos dirigíssemos, cada vez mais distinta, semelhante à massa de centelhas de bomba de fogos de artifícios. Lógico, ele está querendo dizer, fazendo aquela comparação insignificante com relação aos fogos de artifício, que enquanto na situação de nebulosas irresolúveis, nós não temos condições de saber o que encontra-se no interior dessas nebulosas. Porque ao longe nós só conseguimos visualizar, vamos dizer assim, o seu corpo. Eu não sei se eu sabia o nome aqui desse corpo. Nós só conseguimos visualizar o seu corpo, como se fosse uma membrana em volta do teu núcleo, Assim que você aproxima um pouco mais, ou até quando você adentra a nebulosa, ela praticamente já se torna às tuas vistas resolúvel, ou melhor, resolúveis. Você já consegue visualizar com muita clareza, com exatidão, tudo no interior daquela nebulosa, aliás. Então, de extensão às nossas vidas, ao mesmo tempo, diante de nós, se apresenta aquela para a qual nos dirigíssemos, cada vez mais distinta. Já li, mas eu vou voltando um pedacinho. Semelhante à massa de centelhas de bombas de fogos de artifício, transportando-nos pelo pensamento às regiões do espaço
além do arquipélago da nossa nebulosa, veremos os arquipélagos da nossa nebulosa, veremos em torno de nós milhões de arquipélagos semelhantes e de formas diversas, contendo cada um milhões de sóis e centenas de milhões de mundos habitados. Só que aqui, tanto Galileu quanto Kardec, eles assim estão sendo muito generosos, porque em questão de nebulosas, quase nem se usa esse número milhões. E sim, bi, tri e por aí em diante vai, né? Porque em se tratando de nebulosa, está além da nossa imaginação. E centenas de milhões de mundos, olha só para você ver, arquipélagos semelhantes e de formas diversas, contendo cada um milhões de sóis e centenas de milhões de mundos habitados. Ficamos a imaginar, né? Por isso que existe a Gênese, né, espírita, e existe também a Gênese mosaica. Então você vai perceber uma grande diferença, né? Você vai perceber que Deus, na Gênese mosaica, ele construiu a terra e tudo à sua volta em 6 dias e descansou no 7º dia. E que a terra é o único lugar, é o único planeta, vamos dizer assim, habitado. Agora, ficamos a pensar. É um absurdo. O nosso planeta, por mais belo, maravilhoso que seja, mas não se compara a nada a essa imensidão infinita, porque tudo é habitado. Que condições vivem esses seres? Que condições eles se encontram? Que nível evolutivo? Sabe que se a gente se apega muito a essas questões, a gente pode ficar com os parafusos fora fora da cabeça? Você sabe que se a pessoa ficar... Olha, eu vou fazer o seguinte. Nos próximos vídeos, nos próximos dias, eu vou colocar aqui uma bandeja aqui com várias goiabas. Eu vou gravar aqui e vou falando, gravando e comendo goiaba. Porque isso é a prova da loucura total. Agora imagine só, eu aqui gravando e comendo goiaba. Essa é a prova, não precisa nem ir para o hospital psiquiátrico. A goiaba, ela significa o alucinógeno, né? O psicotrópico, vamos dizer, você acha que é melhor, né? O alucinógeno, mas também o psicotrópico, né?
Então, no próximo trabalho eu vou arrumar uma bandeja de goiaba, eu tenho que comer goiaba, porque esse assunto aqui tá me deixando doidinho já. Então, olha só para você ver. Tudo que nos possa identificar com a imensidade da extensão e com a estrutura do universo é de utilidade para a ampliação das ideias. É necessário. Como já disse algumas vezes, muitas pessoas podem pensar assim, mas o que tem a ver esse assunto inapropriado, inadequado? Tem alguma coisa a ver com mediunidade, dons mediúnicos? Ora, é lógico. Nós temos que estudar isso aqui. A Gênesis é uma das obras da codificação da doutrina espírita. Então, no Espiritismo não existe meio termo. Ou você tem parco conhecimento ou você não tem. E pronto, né? Tão restringidas pelas crenças vulgares, Deus avulta aos nossos olhos, né? À medida que melhor compreendemos a grandeza de suas obras, olha só, à medida que melhor compreendemos a grandeza de suas obras e nossa ínfima, né? Estamos longe, como se vê, da crença que a Gênese mosaica, implantou e que fez da nossa pequenina, imperceptível terra a criação principal de Deus e dos seus habitantes os únicos objetos da sua solicitude. Eu estava comentando isso, de repente Kardec cita isso aqui. Compreendemos a vaidade dos homens que crê que tudo no universo foi feito para eles e dos que ousam discutir a existência do ente supremo. É uma ignorância discutir a grandeza do ente supremo, né? É uma ignorância. Nós temos que estudar. Olha aqui, compreendemos a vaidade dos homens que crê que tudo no universo foi feito para eles. Tudo no universo foi feito para mim, né? Isso é vaidade. Isso é ignorância. E dos que ousam discutir a existência do ente supremo. Tem muitos cientistas que ousam tratar da grandeza ou da não grandeza, da existência ou da inexistência do Criador, pois tem astrônomos, tem cientistas que ignoram Deus como sendo o Criador de tudo e crê eles que tudo que existe não passa-se da lei do acaso. Então, a gente respeita, mas dentro de alguns séculos causará espanto que uma religião feita para glorificar a Deus o tenha rebaixado a tão mesquinhas proporções e que haja repelido, como concepção do espírito do mal, as descobertas que somente vieram aumentar a nossa admiração pela sua onipotência. Isso aqui é muito sério. Olha só. Dentro de alguns séculos, causará espanto que uma religião feita para glorificar a Deus. Qual religião foi feita para glorificar a Deus? O catolicismo.
o tenha rebaixado a tão mesquinhas proporções. Ao mesmo tempo que ela foi feita para glorificar Deus, ela vai rebaixar Deus, né, a mesquinhas proporções, e que haja repelido como concepção do espírito do mal as descobertas que somente vieram aumentar a nossa admiração pela sua onipotência. Enquanto eles vão ignorar, nós, de certa forma, beneficiados, só vamos agradecer essa grandeza e essa oportunidade pelas descobertas, admiração, né, pela sua onipotência. Iniciando-nos nos grandiosos mistérios da criação, ainda maior será o espanto quando souberem que elas foram repelidas, porque emancipariam o espírito dos homens e tirariam a preponderância dos que se diziam representantes de Deus na terra. Então está falando-se de qual religião aqui? É óbvio que está falando da religião católica, porque olha só para você ver. Iniciando nos grandiosos mistérios da criação, ainda maior será o espanto dessa religião. Quando souberem que elas foram repelidas, porque ela vai ser repelida, porque emancipariam o espírito dos homens, porque ela procurou e procura emancipar os espíritos dos homens, e tirariam a preponderância dos que se diziam representantes de Deus na terra. Então vai chegar um momento que vai deixar de existir essa preponderância dos que se dizem representantes de Deus na terra. Um dia todos nós compreenderemos que todo mundo são representantes de Deus, são representantes de Jesus. Todo mundo é representante de Deus e de Jesus aqui na terra. Não havendo a necessidade da ignorância, do egoísmo, né? Dessa preponderância apenas de um só. Que isso? Um padre representante de Deus na terra? Não desmerecendo. Um bispo, um papa, um pastor, enfim, esses líderes religiosos, apenas eles representantes de Deus na terra? Não. Isso um dia vai deixar de existir. Quando a humanidade evoluir, quando a humanidade se evangelizar, quando a humanidade se descobrirem, quando eu me descobrir, quando eu me conhecer, eu não vou precisar que outro ser me represente perante Deus. Por enquanto, a humanidade 2023 até 2023, a humanidade vive nessas condições, porque a humanidade até o ano 2023 parece que ainda não acordou para a realidade de que nós somos poderosos,
Nós temos tudo. Nós somos capazes de tudo. Tudo conspira a nosso favor. Nós não precisamos de que ninguém nos represente a Deus, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo na condição de guia e de modelo nosso, o qual todos nós devemos seguir. Porque nós, na condição de coletivo, na condição de humanidade, vivemos em conflito. Vivemos batendo cabeça aqui, batendo cabeça ali, e cometendo os mesmos erros, os mesmos atos, as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos. Por quê? Porque nós subestimamos nossa capacidade. Parece que gostamos de ser conduzido como um automóvel é conduzido por um motorista. Se o motorista vira a direção para a direita, o carro vai para a direita, para a esquerda, para frente, para frente. Parece que nós adoramos ser conduzido por outras pessoas. Parece que nós gostamos de representantes. Parece que nós adoramos subordinados a todos os sistemas. Porque nós somos subordinados a todos os sistemas. Ao ponto de chegarmos ao desculpismo de que eu não faço isso porque a lei tal não permite. Mas nós vamos ficar presos a leis tal criadas pelo homem, que é capenga a justiça da terra? Ou nós vamos atender às leis divinas, que é universal? Então, cabe cada qual raciocinar. O que é melhor para você? O que é melhor para você? O que é melhor para mim? Quais são os teus objetivos? Quais são os meus objetivos? Alcançarei todos os meus objetivos nesta existência? Ou nas próximas? Esse é o empenho. Essa é a luta. Porque nem sempre logramos êxito 100% numa existência. Porque se fosse assim, não necessitaríamos reencarnar constantemente, milhões de vezes, quantas já reencarnamos. E milhões de vezes ainda havemos de reencarnar. Então, quando nós deixarmos de depender tanto dos sistemas e dos representantes de Deus fajutos que existe aqui na Terra,
nós vamos deslanchar. Caso contrário, nós vamos ficar com o focinho na lama, para lá para cá, igualzinho em suíno. Essa é a realidade. Então nós vamos para o próximo vídeo, porque terminou agora o rodapé de Allan Kardec. E nós vamos, no próximo vídeo, iniciar o tema Eternas Sucessões dos Mundos.